Você continua acompanhando, portanto, a cobertura aqui da LDO pela TV Câmara Guarulhos, Lei de Diretrizes Orçamentárias, 35 audiências públicas para esclarecer um pouco do orçamento, quanto é arrecadado, onde é aplicado, e agora a próxima audiência pública da Secretaria de Finanças. Ao meu lado já está aqui o secretário adjunto, Geraldo de Siqueira. Geraldo, boa tarde, obrigado aqui por falar ao vivo com a TV Câmara. Muita gente diz que a Prefeitura está quebrada, é verdade? Não. Da onde tiraram essa informação? Muita gente sobe aqui, principalmente vereadores, né? Sobem aqui à tribuna para falar nas sessões que a Prefeitura está passando por muitas dificuldades e a gente tem ouvido na cidade também. É verdade, procede? Há algum tipo de dificuldade que você possa relatar? Eu acho que o país como um todo. Isso é um reflexo normal. Você tinha uma expectativa de um PIB X que não se concretizou. Hoje mesmo saiu, a semana passada saiu o primeiro trimestre de 2015, o que frustrou todo mundo, foi abaixo. Foi negativo, então obviamente você tem uma frustração de receita, isso cai sobre tudo, aumenta a inflação e isso pesa realmente na arrecadação, mas não que não haja por parte de finanças ou por parte do governo uma reestruturação para acatar o orçamento, né? Mas a Prefeitura hoje tem muitas dívidas ou está conseguindo honrar seus compromissos? Vamos dizer que estamos honrando os compromissos dentro de uma ordem, dentro de um contexto. Quem define essa parte de finanças, veja bem, não faz o orçamento, nós executamos a parte de pagamento, que é uma medida no qual o governo que coloca quais são as prioridades. Aquela situação das viaturas da GCM, por exemplo, é uma responsabilidade da Secretaria de Finanças ou não? Não, veja bem que, como eu disse, toda essa parte de gasto, seja de equipamento, toda essa parte é a gestão de cada secretaria. A gente simplesmente efetua o pagamento. E é óbvio que dentro das prioridades. Pode haver um atraso? Pode, mas com certeza isso daí está sendo sanado. E o orçamento da pasta, como é que estamos para 2016? Como de tudo, vai ser contingenciado, nós vamos ter que cortar um pouco na nossa carne. Isso não tem como. Contingenciamento é geral, seja em âmbito federal, estadual, municipal. Mas quais vão ser aí as principais medidas da Secretaria para o ano que vem? Da Secretaria, a gente tentar ampliar a base de arrecadação, ou seja, aquela coisa da universalização. Nós vamos procurar estender a base sem tentar aumentar a carga tributária. Que é um grande desafio, né? Exatamente, um dos mais difíceis, eu diria. Hoje o secretário adjunto entende que a carga tributária é muito grande, não só na cidade de Guarulhos, mas no país como um todo? Carga tributária hoje no país, pelo que saiu no último índice, é quase 36% do PIB. Então, realmente, é uma carga tributária, mas essa divisão do ente federativo, no caso o governo federal, e os repasses que são feitos aos estados e municípios, vide a coluna do Maílson da Nóbrega no domingo no Estadão, você chega a estrangular a parte de receita tributária da União. Então, você falar para mim que a carga tributária em 36% é elevada, é elevadíssima. Principalmente se a população, que é o fim da cadeia, não está recebendo isso daí. Entendeu? É elevado, mas não cabe a mim a justificativa se é justo ou não. O problema é de distribuição. Só para a gente aqui tentar tranquilizar, então, quem está assistindo a TV Câmara, algum aumento de taxa previsto para o ano que vem? Não tem, a não ser que tenha algum aumento do ente federal ou estadual, mas taxa nossa nós não pretendemos. Tem alguns reajustes que devem ser feitos. Mas... Por exemplo, dá para pontuar algum? Não, por enquanto não estou falando, como eu disse, aumento da carga tributária, mas aumento eu posso ampliar a base de arrecadação. Então a gente espera que quem está em casa não tenha susto. Obrigado por falar com a gente, secretário. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, estamos à disposição. Boa audiência para o secretário aqui, então você acompanha daqui a pouquinho aqui ao vivo com o secretário adjunto, Geraldo de Siqueira, audiência pública, LDO, Secretaria de Finanças. A gente se vê daqui a pouco. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Boa tarde a todos. A número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Daremos início hoje com esta audiência pública ao processo de apreciação da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2016, que compreende a análise do projeto de lei 1965/2015, em cumprimento ao disposto no parágrafo único do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal. O calendário das audiências públicas já foi distribuído previamente e publicado no Diário Oficial do Município. Cada secretário convocado terá um prazo máximo de 15 minutos para sua explanação.
Em seguida, será aberta a palavra aos vereadores, caso queiram, por 3 minutos e aos demais interessados por 2 minutos. Na sequência, o secretário efetuará os devidos esclarecimentos. Com a palavra, o senhor Geraldo Siqueira, secretário adjunto da Secretaria de Finanças. Gostaria de esclarecer que a presente audiência pública é restrita às diretrizes orçamentárias de 2016, não servindo a mesma para a cobrança ou prestação de contas do ano em curso. Com a palavra, o senhor secretário adjunto para as colocações necessárias, por 15 minutos. Alô. Boa tarde a todos, a Câmara, o presidente. Vamos começar, então, a explanação da Secretaria de Finanças. Lei de diretrizes orçamentárias, metas, prioridades, diretrizes que norteiam a elaboração da proposta orçamentária para o próximo ano. Previsão de receita para os 3 próximos exercícios. Parte desse orçamento, no segundo semestre nós vamos ter que fazer uma revisão por conta de uma frustração na queda do PIB. Já nesse primeiro trimestre de 2015, o PIB caiu a menos 0,2. Então, o que nós teremos que fazer no segundo semestre é um reajuste disso, porque o IPCA também, como podem ver em 2016, IPM, Fundeb, IPVA vão ter uma frustração de receita por conta da inflação e a queda do PIB. Então, isso. Na próxima planilha, a especificação de receita, a previsão para 2016, também é algo de 4,3 bi, 2017 4,4, 2018 4,7. Nossas principais receitas tributárias, IPTU, ISS, TBI, Fundo de Participação do Município, nossa maior receita, que é a cota parte do ICMS, e a cota parte do IPVA. Temos uma previsão de 4,3 bi para 2016, previsão essa feita por nós no ano passado, né, 2017, 4,4, e 2018, 4,7 bi. Os programas da Secretaria de Finanças, no caso, a gestão de administração tributária e fiscal, né, que seria potencializar a arrecadação, melhoria da gestão da arrecadação e no combate permanente ao elevado nível de sonegação e redução do índice de inadimplência, evitando-se aumento na carga tributária e buscando ampliação da base de incidência dos tributos cobrados. Dentro dessa ação, nós temos a nossa parte, que é gestão e administração do programa, que é a manutenção do programa, no custo de 4.230. Nossa execução orçamentária e contábil, no valor de 2,6 milhões. E a gestão de receita, 23.353. Aproxima mais o microfone para facilitar. Tá, desculpa. Caso do áudio. A prioridade do governo, na Secretaria de Finanças, é dar continuidade no processo de redução do montante da dívida ativa, viabilizar ações para ampliação da receita. Nosso plano de ação é manter e atualizar o cadastro IPTU, ISS e DIPAM, que é a parte da nossa secretaria que analisa, vamos dizer assim, de um certo tom, fiscaliza a parte do ICMS que o Estado repassa para nós. No caso aqui é a priorização da universalização versus a carga tributária, ou seja, você aumentar a base sem elevar a carga tributária. Racionalizar os gastos e cortar custos, retomar a capacidade de investimento, ampliar e melhorar o perfil de financiamento do município. Tranquilo. Certo. Concluída a explanação do senhor secretário, passamos aos questionamentos. Com a palavra o vereador Guti, por 3 minutos para suas perguntas. Boa tarde, secretário. Na verdade, tem algumas perguntas que eu gostaria de fazer. A primeira delas, segundo o previsto aí de arrecadação para o orçamento do ano que vem,
até foi objeto de pergunta para o secretário de Administração, Vitor. Existe algum risco da gente não conseguir, do município não conseguir adimplir o funcionalismo público? Ou seja, existe algum risco de não conseguirmos saldar todo o salário dos servidores mensalmente, e obviamente também respeitando a questão do dia 15, do dia 30, do seu vale, enfim? Existe algum risco disso não acontecer? A outra questão que eu gostaria de suscitar aqui, quanto hoje, e qual a previsão para o ano que vem, de dívida ativa do município, de quanto o município tem a receber pela dívida ativa, e quais são os principais devedores hoje? Eu não digo para citar nominalmente, mas os setores, a indústria, então quais são os principais devedores do município? E o município, quanto ele tem de dívida hoje na praça? Qual é o montante da dívida que o município deve, seja para credores, seja para outros entes federativos ou para empréstimo? Quanto que é essa bolha que existe de dívida? Muito obrigado. Com a palavra, vereador Eneide, para o seu questionamento. Muito boa tarde, pessoal da Secretaria de Finanças, na pessoa do Geraldo, secretário adjunto que está aqui. Essa pergunta que foi feita anteriormente, pelo vereador que me antecedeu, ela tem sido uma preocupação dessa cidade, Geraldo, há muitos anos, porque teve uma história complicada na nossa cidade no final da década de 90, quando, naquela época não existia a lei de responsabilidade fiscal, que só começou a vigorar a partir de 2001. E aí os funcionários dessa cidade ficaram por mais de 3 meses sem receber pagamento, e evidentemente que isso trouxe uma história de muita preocupação para os servidores públicos municipais. Então, isto tem a ver, porque a gente sabe que quando começa uma crise, como a gente vivenciou desde 2008, em todo o mundo, a partir de 2008, evidentemente que uma hora ela chegaria ao nosso país. Nosso país não é blindado, muito pelo contrário. Nosso país, ele não é uma ilha, e ele é hoje considerado um dos países muito importantes dentro dos países dos BRICS. Agora, obviamente que não dá para a gente negar que chegou aí um período mais difícil, das vacas magras, vamos dizer assim, para usar um termo comum. E eu tenho certeza, mas eu gostaria mesmo de reforçar isto, que os servidores, como nunca foram, desde 2001 para cá, nunca foram penalizados. Sempre tiveram uma hora a mais, uma hora a menos, sempre tiveram a inflação, ou um pouco menos, dependendo da situação financeira, da arrecadação de impostos na cidade, porque quem paga os servidores públicos é a população, com seus impostos, que são arrecadados. Mas a minha preocupação, ela se reveste do seguinte: não se pode gastar muito além do que se arrecada. Em nenhuma cidade isso pode acontecer, e embora os tetos, pelo menos com relação aos servidores públicos, desde a lei de responsabilidade fiscal seja clara, eu queria que você me aproximasse de quanto é este teto, se nós já estamos batendo no teto da lei de responsabilidade fiscal com relação à folha de pagamento, que é o maior gasto que a prefeitura tem, é este. E qual seria o segundo e o terceiro, maior gasto da prefeitura, sem ser a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Educação? Onde estão os gastos e como é que a gente vai enfrentar, segundo a visão de vocês que planejam, Aqui o sinal é bastante forte, parece pior do que nas nossas escolas. Enfim, como é que vocês planejam
esse período que estamos já começando a viver, de que é preciso conter, e onde vamos conter dentro desses grandes gastos que vocês veem na Secretaria. Muito obrigada. Algum outro vereador pretende fazer uso da palavra? Além do doutor Alexandre Dentista, algum outro colega vereador? Então, não há mais nenhum outro vereador inscrito. Com a palavra, o doutor Alexandre Dentista. Boa tarde, presidente. Secretário adjunto, senhor Geraldo. Em nome do senhor, eu cumprimento todos os funcionários da Secretaria de Finanças. E, secretário, eu tenho uma preocupação muito grande. Gostaria de saber se nessa previsão orçamentária, se vocês estão planejando essa minha cobrança. Eu tenho cobrado muito o secretário Derman para que se aumente o investimento na saúde da nossa cidade. E eu, na última audiência que teve aqui, eu cobrei o secretário de Finanças, o senhor André, para que ele pense um pouco na saúde da nossa cidade, apesar de ser um conhecedor que a obrigação constitucional da saúde é 15%, e já se investe aí 28%, quase o dobro. Mas eu gostaria de saber se nessa cobrança que eu fiz, o secretário, se vai investir um pouco mais, a Secretaria de Finanças vai destinar um pouco mais de dinheiro para a Secretaria da Saúde, porque eu vejo que a saúde é muito importante. Eu sei que a educação é fundamental, mas a saúde é a vida do cidadão. Por isso que eu gostaria de ver se já está planejado para aumentar o investimento na saúde da população da nossa cidade. Muito obrigado, presidente. Não havendo questionamento nenhum outro vereador, passo ao senhor secretário adjunto para as respostas pertinentes. Vereador Guti, quanto à primeira pergunta, se em algum momento pensou-se, ou não sei por que o pessoal ainda insiste em dizer que os salários do funcionalismo sofrem ou poderão sofrer com algum corte, isso nós desconhecemos. A programação é que se pague todo dia 15, todo dia 30, conforme manda a cartilha. Não temos nenhuma previsão de que vai sofrer alguma medida ou atraso no pagamento do funcionalismo. Não existe nem menção, nem pensamento nesse sentido. Quanto à segunda pergunta, a dívida ativa no recebimento pelo município está em alguma coisa em torno de 90 milhões. Foi em 2014. 90 milhões, mais ou menos, de dívida ativa com juros e multa, algo em torno de 1,5 milhão. Então, foi alguma coisa em torno de 91,5 milhões, recebimento da dívida ativa. Quanto à dívida total atual, dívida total de estoque, nós temos mais ou menos algo em torno, mais ou menos, 2 bi. E a receita mensal que advém disso, quando a gente é algo em torno, como eu falei, está entre 7,8 e 8 milhões mês. Essa é mais ou menos a previsão. A dona Eneide, a vereadora Eneide, referente a salário do funcionalismo, não tem essa preocupação. Quanto ao limite, o ano passado nós fechamos em 49, quase 49, o que dentro da nossa linha de orçamento, da LRF, seria o prudencial. Nós hoje estamos no prudencial. Aí passa para alerta e assim por diante. Haverá contingenciamento? Provavelmente. Quem decide isso é o governo. Tem que ser, porque vamos dizer que na esfera federal e estadual isso está ocorrendo desde a virada do ano. Contingenciamento em investimento, em custeio da máquina. Isso vai ocorrer realmente, mas isso é uma determinação do governo. Quem decide o contingenciamento, onde será feito e como será feito, é o governo. Quanto ao segundo e terceiro maior gasto, sem ser educação, porque dentro da educação você tem o limite de 25% de investimento, e a saúde, como bem lembrou
o nobre vereador Alexandre, estamos investindo 28%. Em que pese existe um problema de que eu entendo a preocupação do vereador, mas o que ocorre dentro de... você tem alguns problemas pontuais no qual, por exemplo, toda vez que você incrementa, põe um equipamento para funcionar, seja uma UPA, um UBS, uma escola, um CEL, nessa atividade, você amplia, você tem que pensar na contratação de mão de obra para isso. Então, existe todo um limite prudencial que a gente pensa em investir, isso vai ser investido, mas você tem que, vamos dizer assim, fazer um arrasto e dimensionar isso mês a mês para que não impacte direto nas outras contas. Como eu disse, o senhor bem lembrou, o limite constitucional é 15% e nós estamos com 28%. Se você levar isso a público, notadamente eles não veem essa aplicação. Mas também temos que lembrar sempre, eu sempre falo isso, quantas pessoas de Santa Isabel são atendidas aqui? Quantas pessoas de Itaquá, de Arujá, são tratadas aqui? Quantas pessoas que sofrem qualquer tipo de acidente na Dutra, seja de Minas, Paraná, da onde são tratados aqui? Isso tudo eleva por demais os gastos. E às vezes não conseguimos contemplar a população como deveríamos. Quanto ao segundo e terceiro maior gasto, tirando educação, saúde, seria a manutenção dos serviços, por exemplo. Nós temos coleta de lixo, chorume, essas coisas, e nós temos despesas financeiras que a gente chama de extra-orçamentário, que é fazer a cobertura do IPREF, que é uma grande despesa nossa, mas isso é dentro do orçamento e dentro da legislação, nós fazemos essa cobertura extra-orçamentária. Então, eu diria que são os dois maiores gastos, que depois de saúde, educação, os investimentos nessas áreas, seriam a manutenção da cidade, que seria a varrição, coleta de lixo, enfim. E, como eu disse, a primeira é essa parte, acho que a terceira seria o repasse para o IFPREF. Coisas que não temos como, vamos dizer assim, entre aspas, contingenciar. E ainda assim, eu diria que a coleta embora em que pese muita gente não... Dentro de um padrão região metropolitana, é bem boa. Concluída a explanação do senhor secretário adjunto, questão de ordem do vereador Guti. Senhor presidente, fiquei atentamente ouvindo a explanação do secretário. Eu não ouvi a parte em que ele responde a questão de quanto a prefeitura hoje deve. Qual é o débito que a prefeitura tem? Então, qual é o montante? Ouvi sim ele falando da dívida ativa, né, mas quanto a prefeitura deve, seja por empréstimos que ela pegou, seja para outros entes federativos, enfim, para credores, qual o montante geral e o que isso impactará no orçamento do ano que vem? Ao senhor secretário adjunto por resposta por 1 minuto. Perfeito. Desculpa, vereador, com fornecedores? Total. Então, eu diria que o estoque de nossa dívida é em torno de 2 bi com todos os fornecedores algo em torno de 3 bi, né, geral. Concluídos os questionamentos por parte dos senhores vereadores, não havendo nenhuma do público presente interessado em fazer questionamento ao senhor secretário adjunto, declara a presente audiência pública por encerrada.
Terminada, portanto, então, a audiência pública aqui da Secretaria de Finanças, explanou aqui o orçamento, detalhes maiores, né? O Geraldo de Siqueira, que é o secretário adjunto da pasta. Daqui a pouco, então, a gente vai voltar com mais uma audiência pública para este dia de LDO. Meio Ambiente, já tem aqui a presença do secretário Luiz Henrique Zanetta, já chegou ao plenário. Daqui a pouco a gente vai trazer ele para um breve depoimento inicial para abrir, então, essa audiência pública da Secretaria do Meio Ambiente. Portanto, daqui a pouco voltamos, então, com outras informações. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.